Mateus 1, 18 a 25 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu pecado dos pecados, salvará o seu pecado dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel, significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em um lugar como este, para juntos adorarmos a Ti, cantarmos na Tua presença, levantarmos as nossas mãos, rasgarmos os nossos corações na Tua presença e também, Deus, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. A nossa oração, mais uma vez, é que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nós queremos muito Te ouvir, nós queremos muito aprendermos do Senhor, aprendermos do coração do Senhor, do caráter do Senhor. Revela a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã, Pai, que traz mudança, que traz transformação nas nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta manhã, Deus. Que a unção do Teu Espírito que capacite, esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Nessa manhã nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Eu acabei de ler para vocês o evento mais importante da história. O nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus, na verdade, nos traz muitas lições. Geralmente, quando chega a época de Natal ou mês de Natal, eu gosto de pregar sobre o nascimento, pregar sobre a vida ali de Jesus. Não sei se foi ano passado ou no retrasado, eu preguei acho que foi até uma série, umas 4 ou 5 mensagens só sobre o nascimento de Jesus. E hoje eu queria falar um pouquinho desse episódio aqui que marcou a história, o nascimento de Jesus. Eu acho que tem algumas lições para as nossas vidas hoje também. Não sei se você sabe, mas na verdade o que estava acontecendo ali, quando o anjo Gabriel vai a Maria e anuncia que ela havia sido agraciada e que ela receberia um presente de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, seria gerado no ventre dela. Na verdade, isso que estava acontecendo aqui já havia sido profetizado. Na verdade, pela própria boca de Deus, Deus já havia falado que isso aconteceria. Não sei se você se lembra, mas ali no início, em Gênesis, fala da criação, e Deus criou o homem, a mulher, e os colocou em um jardim, um lugar maravilhoso no Éden, e os orientou, dizendo que eles não deveriam comer da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento. E a serpente enganou a mulher, e a mulher foi enganada, teve o seu coração roubado ali pela serpente. Ela comeu do fruto, e não apenas comeu, ela deu ao homem. Eles comeram, eles pecaram, eles erraram, e agora estariam afastados da presença de Deus. O pecado entrou agora então na humanidade. E eu fico pensando que talvez por algum momento o diabo, Satanás, aquele que odeia as nossas vidas, talvez por algum momento ele tenha pensado: venci. Talvez por alguns momentos ele tenha pensado: consegui. Coloquei o meu plano em prática e deu certo.
Deus criou o homem e a mulher e Deus os criou para estar em sua presença e para viverem em sua presença, mas eu de alguma forma consegui. Agora eles pecaram e a palavra nos diz isso, que o pecado nos afasta de Deus. Nós fomos destituídos da presença de Deus por conta dos nossos pecados. Então o diabo, talvez por algum momento feliz, porque agora de alguma forma afetando os filhos, ele afeta o pai também, o coração do pai. Ele por algum momento tenha pensado, consegui agora afetar o coração de Deus, eu coloquei o meu plano em prática, mas logo no início, na verdade, a gente vê o seguinte, que Deus ele não é pego de surpresa. O diabo pode ter pensado, agora eu peguei Deus, agora eu venci Deus, mas na verdade Deus nunca é pego de surpresa. Então em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus falando aqui, é a própria voz de Deus, é a boca de Deus falando, e aqui nós encontramos a primeira profecia que nós chamamos messiânica, ou seja, a profecia a respeito de Jesus. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus já dizendo que Jesus um dia viria e pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Eu fico imaginando o diabo ouvindo essa mensagem, dizendo, fica tranquilo meu filho, você achou que você venceu, mas daqui a pouco vai vir alguém que vai pisar na tua cabeça e vai esmagar a tua cabeça. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15, então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui ele está falando sobre Jesus, o descendente dela. Eu vou pôr inimizade entre você e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus já estava falando sobre Jesus, que iria esmagar, é claro, ferir o calcanhar, porque Jesus de alguma forma também sofreria, ele seria crucificado em uma cruz, ou seja, o que está acontecendo aqui, na verdade, não foi um acidente, não foi um improviso de Deus, na verdade o que está acontecendo aqui no nascimento de Jesus, é o cumprimento de algo que Deus já havia falado há milhares de anos antes. E não apenas Deus, mas se você olhar as Escrituras, os profetas no Antigo Testamento, muitos profetizaram, falaram a respeito do Messias, daquele que viria para salvar toda a humanidade. Por exemplo, um texto conhecido, Isaías 7,14, que diz assim, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. E ele diz, eis que a virgem conceberá. Já muitos anos antes ele já profetiza dizendo que uma virgem teria um filho, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que seria Deus conosco, Deus presente. Ou seja, o que está acontecendo aqui no nascimento de Jesus, na verdade não foi um episódio isolado, mas foi o cumprimento de uma promessa, foi o cumprimento de algo que Deus já havia falado milhares e milhares de anos antes. E eu já começo a aprender alguma coisa aqui. O que eu começo a aprender, Gui? Eu já aprendo o seguinte, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Os planos de Deus são perfeitos, na hora certa, no momento certo. Ele pode ter declarado, Ele pode ter profetizado, Ele pode ter dito para você que Ele faria algo na tua vida, e às vezes a gente espera e pensa, não vai acontecer por conta da espera, e eles tiveram que esperar muito tempo, tanto que no Antigo Testamento, na verdade, a espera deles era exatamente essa, a gente espera, eles ficavam tentando de alguma forma descobrir em qual família, onde será que o Messias vai nascer, era a espera daquele povo, na verdade, e você vai ver no Antigo Testamento também, de alguma maneira, o diabo se levantando para destruir, ou tentar de alguma forma impedir a promessa que Deus havia feito, mas ele não conseguiu, porque aquilo que Deus promete, Ele faz. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que, puxa, eu acho que o diabo vai impedir, e se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver que o diabo se levantou inúmeras vezes tentando destruir, por exemplo, a genealogia de Jesus, tentando aprisionar o povo de Deus e matar o povo de Deus e destruir o povo de Deus, tentando de alguma forma, decretos de reis, mata todos os meninos, o medo do Messias nascer, o medo do Messias vir a este mundo, mas aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Então, na verdade, o nascimento de Jesus
para nós também é o cumprimento de uma promessa. Deus havia falado e Ele cumpre aquilo que Ele havia falado. A primeira pergunta, talvez olhando para esse texto, que eu me faço é: por que Maria? Não sei se você já parou para pensar nisso. Por que Deus escolheu Maria para gerar o Salvador do mundo? Será que Maria tinha algo de tão especial como às vezes as pessoas imaginam, né? Não, Maria era uma santa, Maria era perfeita, e na verdade Maria era uma pessoa, como eu e como você, com falhas, erros, né? Ela era um ser humano. A pergunta é: por que Deus escolheu Maria? E talvez no texto, no próprio texto, eu encontre a resposta para essa pergunta. Lucas, no capítulo 1, também vai contar sobre o nascimento de Jesus. Ele está falando desse episódio que nós lemos aqui em Mateus, só que ele está falando baseado na perspectiva dele, na maneira que ele enxergava as coisas. Ele diz o seguinte: então Maria disse ao anjo, no capítulo 1, versículos 34 a 38, eu vou ler para vocês: como será isto, se eu nunca tive relações? Aqui Maria dizendo para o anjo Gabriel anunciou que ela iria engravidar, e ela agora está questionando o anjo: como que será isso? Como é que vai ser? Eu nunca tive relações com homem algum. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Quero que você repita isso aqui: para Deus não há nada impossível. Você acredita nisso? Aqui é o anjo falando com Maria, porque Maria recebe uma notícia e, a princípio, ser humano, Maria, ela fica encafifada com aquilo, mas ela questiona o anjo. Ela diz: como é que isso poderia acontecer? Ela sabe que para engravidar, não engravida de vento, precisa fazer alguma coisa para engravidar. Tem menores neste lugar, não vou entrar em detalhes, mas não engravida sozinho, precisa de alguém para engravidar. E é exatamente o questionamento dela. Ela fala para o anjo: mas eu não estive com o meu marido, e como é que eu iria engravidar? Como é que isso iria acontecer? E aí o anjo responde a ela e diz o seguinte: para Deus, Maria, não existe algo que seja impossível. E diante dessa palavra que o anjo dá a Maria, Maria então novamente vai responder o anjo. E eu penso que talvez aqui a gente encontre a resposta do porquê que Deus escolheu Maria. Porque olha a resposta dela no versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Eu penso que Deus conhecia o coração de Maria. Deus sabia que, mesmo diante de tal notícia que deixa Maria perplexa, confusa, como vai acontecer, não sei como vai acontecer, como é que vai ser esse negócio, mas Deus sabia que, de alguma forma, Maria iria se colocar à disposição para viver aquilo que Deus disse que ela poderia viver. E é por isso que eu dei o título dessa mensagem: disponível para o milagre. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: será que Deus encontra em você alguém que está disponível para viver os milagres que Ele deseja realizar na sua vida? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, porque é muito fácil a gente encher a nossa boca rapidamente e dizer: claro, eu estou aqui, Deus, para o Senhor fazer. Mas sabe o que acontece nessa história aqui? A gente vai ver que esse milagre que Deus iria fazer, na verdade, parecia bastante confuso. Parecia meio que uma confusão, Deus querendo fazer coisas que a princípio não cabia, talvez, na mente daquela mulher. E eu penso que muitas vezes a gente acha que nós estamos disponíveis para Deus fazer, mas eu penso que muitas vezes, na verdade, a gente acaba não vivendo o que Deus deseja fazer nas nossas vidas, porque no final das contas o que a gente quer é viver os nossos planos. No final das contas a gente quer
viver os nossos sonhos. No final das contas, o que a gente quer é que aquele plano e aquele projeto tão bonito que a gente colocou no papel se realize. E aí, de repente, aparece Deus e muda o plano. De repente, aparece Deus e diz, olha, eu quero fazer isso aqui na tua vida. É por isso que disponíveis, porque talvez, muitas vezes, o que a gente esteja seja indisponível. Porque talvez, muitas vezes, Deus nos fala algumas coisas, mas o que Deus nos falou não cabe dentro do nosso sonho. O que Deus colocou no nosso coração não combina tanto com o futuro que a gente imaginava para a nossa vida, ou com os planos que nós fizemos para a nossa vida, e a gente pensa, não, Deus, eu quero que o Senhor faça, mas na verdade, muitas vezes o que nós queremos é que Deus faça o que nós queremos. É que Deus realize, é que Deus abençoe não os planos dele na minha vida, mas que ele abençoe os meus planos na minha vida. Às vezes eu fico pensando que a gente talvez, muitas vezes tenha Deus como um acessório, ou como alguém que pode abençoar as nossas vidas dentro daquilo que nós queremos fazer. Deus não vai abençoar um plano na tua vida se não for um plano dele. E talvez este seja um motivo de muitas pessoas estarem frustradas porque estão tentando, enquanto Deus está dizendo, eu tinha outro plano, você decidiu não me obedecer e por isso você não está vivendo estas coisas sobrenaturais que eu disse que você um dia poderia viver. Então eu encontro a resposta no texto. Maria, ela diz para o anjo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber de tudo que ela iria ter de enfrentar. E talvez você pense, isso aqui tranquilo, o que ela iria enfrentar? No contexto dela, ela sabia que ela iria enfrentar muitas coisas por conta dessa decisão que ela toma. O texto nos diz que ela estava, para nós, na verdade, seria como noiva de José. Era um pouco diferente no contexto deles, ela já estava comprometida com José. Como que geralmente eles faziam? Na verdade, eles tomavam já a decisão de casar, o homem ia pedir a mão da mulher para o pai, e o pai, quando decidia ceder a filha para este homem, ele cobrava por ela um dote, um valor. E isso, na verdade, era para testar o homem, e deixa eu ver se você ama a minha filha mesmo, porque é um valor sacrificial, você vai ter que se virar, vai ter que trabalhar para pagar o que eu estou querendo pela minha filha, ou seja, eu quero ver se você a ama, eu quero ver se você está disposto a pagar um preço por ela. E então nesse período, na verdade até o homem pagar o dote, geralmente era um período de 1 ano, onde ele ia trabalhar, ele ia construir uma casa para eles morarem, para depois desse tempo ir lá e pagar o dote, então o pai ia entregar a ele a sua filha. Só que nesse meio tempo não era como um namoro, na verdade ela já estava comprometida com ele e ele com ela, é como se eles já estivessem casados, mas ainda não moravam na mesma casa. É nessa situação que eles estavam quando o anjo aparece a Maria e diz, você foi agraciada, você vai gerar, e o que você vai gerar não vai ser de José, vai ser do Espírito Santo, o poder de Deus vai vir sobre a tua vida, e você vai gerar o Deus conosco, o Emanuel, você vai gerar o Messias. É nesse contexto que ela recebe essa mensagem. Agora, eu não sei se você está entendendo, mas talvez na cabeça dela ali, naquele momento, ela começa a pensar no tanto de coisas que ela iria ter de enfrentar por conta desse presente que Deus estava dando a ela. Naquele tempo, uma mulher, por exemplo, se ela tivesse relação, ou descobrissem que ela teve relação até mesmo antes de o marido pagar pelo posse e ela morar com ele, ela era tida como uma adúltera. E no tempo da lei, no Antigo Testamento, você vai ver que quem adulterava era digno de receber pedrada, morrer por apedrejamento. Tanto que você vai ver na história que o que José, por amar Maria, o que é que ele faz? Ele decide fugir. Ele fala, eu vou fugir. Por que ele foge? Para poupar ela. Porque, na verdade, sempre que pegavam uma mulher, alguém em adultério, precisava de uma testemunha. Geralmente, se a mulher adulterou, quem vai ser da testemunha? O marido. Ele vai chegar lá e falar, a mulher adulterou, foi ela que fez, eu estou aqui dizendo. Então, na verdade, talvez na cabeça de José, eu não fui.
sei lá se é que o anjo depois apareceu para ele, para falar com ele, para dizer, não, é o Senhor que fez isso. Mas talvez a princípio, a primeira coisa que ele tenha pensado foi, eu não fui, alguém foi, de vento não aconteceu isso. Mas ele ama ela e ele decide fazer o quê? Bom, ela vai ser julgada e se eu estiver aqui eu vou ter que falar que ela adulterou e vão apedrejar ela. Então, para poupá-la, ele decide fugir. Aí é quando um anjo aparece para ele e diz o seguinte, não, fica tranquilo, o que está sendo gerado nela é do Senhor, é o Espírito Santo que veio sobre a vida dela, então ele decide ficar. Mas olha o tanto de coisas, na verdade, que eles iriam de enfrentar por conta desse projeto que Deus havia entregado a eles. Às vezes a gente pensa que o que Deus vai fazer ou deseja fazer nas nossas vidas vem sem nenhum peso ou nenhuma responsabilidade. Ou então muitas vezes a gente pensa que já que é algo de Deus para a minha vida, eu não vou ter que enfrentar nenhum tipo de desafio, de desconforto. Mas o contrário disso, a gente vai ver que na verdade, quando ela recebe esse presente aí, então talvez que ela comece a viver talvez uns dias mais difíceis da vida dela. O que vão pensar de mim? Que maneira que as pessoas vão olhar para mim agora? Imagina eu passando e as pessoas pensam, a Maria aquela lá, sei, que falou que o Espírito de Deus que engravidou ela. A gente lê a Bíblia, às vezes e não se coloca na história. Se coloca na história. Um dia a tua linda esposa chega para você, ou melhor, esposa se for ainda mais fácil, mas tua namorada, nunca aconteceu nada, né? Não deveria, pelo menos. E aí ela traz para você e diz, meu amor, olha aqui o teste, estou grávida. E você pensa, eu que não fui. E ela diz para você, mas calma, meu amor, foi o Espírito Santo. Eu matava. Ainda por cima é mentirosa. Ainda por cima quer me enganar. A gente olha para uma história como se fosse normal, super tranquila, que na verdade não foi. O que Deus estava fazendo naquele momento, é porque quando nós lemos a Bíblia, a gente lê de trás para frente. A gente lê sobre uma história, mas a gente lê o começo, o meio, o fim, a gente já sabe o final da história. Mas eles não sabiam. Para nós é fácil, porque a gente fala, esse episódio do nascimento de Jesus é incrível, né? Deixa eu te dizer, eu não acho que para José, para Maria foi tão incrível naquele momento. Eu acho que foi uma luta, eu acho que foi um desafio, eu acho que, puxa, eu quero crer em Deus, eu quero crer que isso é de Deus, mas o que é que eu vou ter que enfrentar ou passar por conta disso que está acontecendo com a gente? Então eu tiro aqui algumas lições. Primeira coisa que eu vejo aqui é que, para que eu possa viver um milagre de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, estar disponível. Será que a minha resposta, será que a tua resposta para Deus, quando Deus fala algo que talvez você nem consiga compreender ou entender, será que a tua resposta é que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha? Ou será que eu e você, nós somos tipo de pessoas que, Deus, mas me explica um pouco, me fala um pouco mais. Se o Senhor revelar tudo para mim, eu até topo esse desafio aí, mas eu preciso de mais informações. E na Bíblia, você vai ver muitas vezes Deus dando pouca informação. É Deus falando para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus, como vai ser? Mas Deus, quem vai comigo? Deus, qual vai ser a provisão? Deus, aonde que eu vou montar a tenda? Deus, como é que eu vou levar? Deus, o que Abraão fez? Saiu, sem ter todas as respostas. Às vezes nós queremos todas as respostas antes de vivermos o milagre de Deus, mas não funciona assim. Porque na verdade é no processo, é no caminho que muitas vezes a nossa fé vai sendo testada. Será que você confia em mim o suficiente para sair do lugar que você está, para me obedecer, mesmo não compreendendo todas as coisas? E Deus encontrou em Maria este coração. Talvez eu não entenda, Deus, talvez eu não consiga compreender tudo, mas eis aqui a tua serva, que seja feita na minha vida, não a minha vontade, mas a tua vontade.
Até me parece com as palavras de Jesus, quando ele vai ser crucificado e ele está passando por dores, e Jesus era Deus, mas era homem, 100% homem, e ele sentia dores, ele padeceu, ele chorou, ele sangrou, e em um dos piores momentos de sua vida, ele está se sentindo sozinho, ali naquele jardim, os discípulos o abandonam um pouco depois, e ali ele ora e ele fala para Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Nesse momento, o sentimento é: eu não quero passar por isso aqui, mas ele diz a mesma coisa que Maria disse aqui, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Ele vive o propósito de Deus, porque ele disse sim para Deus. Muitas vezes nós queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas, mas poucas vezes a gente diz sim para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente quer ver o nosso plano, o nosso sonho, mas se eu não aprender a dizer Deus, mesmo que eu não esteja entendendo, você sempre vai ter o meu sim. Se você disser vai para a direita, eu vou. Se você disser vai para a esquerda, eu vou. Se você disser muda de cidade, eu mudo. Eu não estou nem entendendo, mas eu sei de algo. Se o Senhor falou comigo, eu sei que é a tua palavra que vai me sustentar. Eu vejo que tanto Maria quanto José, eles tiveram algo aqui para viver esse milagre maravilhoso que nós estamos falando, o nascimento de Jesus. Eles tiveram que ter, sabe o quê? Não apenas fé. A fé é necessária, crer, acreditar. Deus falou, eu ouvi, eu creio, Deus vai fazer. Mas não apenas isso. Porque tem algo humano, natural também que é necessário. Eu vejo que eles tiveram, sabe o quê? Coragem. Coragem. Vão falar mal de mim? Não estou nem aí para o que vão falar. Vão pensar mal de mim? O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Vão achar ruim que eu fui, que eu fiz, que eu deixei de fazer, mas pouco importa. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Eu vejo que eles tiveram coragem para bater no peito e dizer: Deus falou com a gente. E se Deus falou com a gente vai obedecer o que Deus falou, a nossa confiança está nele. Eu vejo, talvez, em alguns momentos não falta nem fé, a gente crê, talvez em alguns momentos o que falta é coragem, tirar o nosso pé do lugar e dizer: Deus falou, e se Deus falou, quer saber de alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa com o que Deus me falou, mesmo que ninguém concorde comigo, mesmo que as pessoas não aprovem, mesmo que as pessoas não gostam, se Deus me deu uma palavra, eu vou caminhar em direção a esta palavra que Deus me deu. Às vezes exige de nós coragem, para fazermos aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Eu vejo neles coragem, eles decidem, eles tomam uma decisão ali de permanecerem juntos, de gerarem esse projeto que Deus havia dito que eles poderiam viver. Eu vejo que uma das coisas também que eles fizeram, e pela atitude deles, é que eles estavam mais preocupados em realizar ou viver o que Deus havia dito que eles poderiam viver, do que com os outros. A gente vive num tempo onde muitas vezes parece que é mais importante o que as pessoas pensam. Se você for parar para pensar nisso, né, eu acho que, até por conta de rede social e tudo isso, a sensação é que às vezes as pessoas elas estão mais se importando do que os outros estão achando. É por isso que ela se posiciona, muitas vezes até numa rede social, de tal maneira, às vezes que nem é ela. Eu não sei se você já teve essa impressão, eu já conheci gente que eu via na rede social, eu falava: nossa, a pessoa assim, quando você conhece a pessoa, você fala: prazer, você é outra pessoa. Não de feição, não de aparência, mas o jeito da pessoa. Você fala assim: meu Deus, mas não é a mesma pessoa não que eu vejo ali, que diferente. Porque às vezes, acho que no tempo que a gente está tão preocupado, o que vão pensar, como as pessoas vão me enxergar, como as pessoas vão me ver, o que é que elas imaginam a meu respeito. Só que eu vejo que para andar com Deus, para viver com Deus, tem momentos que a gente precisa deixar isso de lado. Porque nem sempre a gente vai agradar as pessoas, e mesmo estando debaixo de um direcionamento de Deus, tem momentos que a gente vai fazer o que Deus nos chamou para fazer, e tem gente que vai ficar bravo com a gente. Tem gente que não vai gostar do que a gente está fazendo. Tem gente que não vai gostar do nosso posicionamento. Aí entre a minha decisão, é melhor eu agradar as pessoas ou agradar a Deus? Eu já disse isso inúmeras vezes aqui, mas
Desde muito pequeno, meu pai sempre falava isso para mim, Gui, o que mais importa é agradar a Deus, faça tudo diante de Deus, pense sempre que o que você faz, a maneira que você vive a tua vida todos os dias é para servir, é para honrar a Deus, é diante de Deus, independente do que um está achando, o outro está achando, faça sempre em obediência a Deus, mais importa o que Deus pensa sobre mim do que os outros pensam sobre mim. E deixa eu te dizer algo, eu sou pastor, você sabe disso, né? Afinal, estou aqui. Eu, sendo pastor, às vezes sou tentado para mostrar para vocês que eu sou um ser hiper espiritual. Que eu vou levantar hoje, vou colocar um versículo e você fala, olha, esse pastor ele já levanta no espírito. E às vezes, eu estou dizendo que às vezes é uma tentação, você querer de alguma forma mostrar algo para as pessoas, que às vezes não é, às vezes você acorda e a última coisa que você está sentindo é espiritual. Hoje eu estou carnal, meu Deus me ajuda, porque hoje eu não estou no espírito não, hoje se deixasse eu matava eu fazia um mal, ser humano. Mas muitas vezes nós somos tentados, e aqui eu vejo que eles tomaram uma decisão, mais importa para nós, é ter ouvido Deus e obedecer o que Deus falou. O que vão falar sobre nós, o que vão pensar sobre nós, pouco importa. E sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que ser respaldado pelo próprio Deus. É bom você ter a aprovação das pessoas? É bom, mas melhor é ter a aprovação de Deus. Porque se Deus te abençoa, quem é que pode te amaldiçoar? Se Deus abre uma porta para você, quem é que pode fechar a porta que Deus abriu? Se Deus, o próprio Deus, decidiu te abençoar, que demônio no inferno pode te amaldiçoar? Foi o que eu preguei semana passada, de Balaão, Balaque. Se Deus já decidiu te abençoar, quem é que pode te amaldiçoar? Então, para mim, o mais importante não é ser aprovado pelas pessoas, mas é ser aprovado diante de Deus. E aqui eu vejo isso. Vão pensar, vão falar, vão olhar com o olho torto para mim, eu vou passar, as pessoas vão ficar, a Mariazinha lá, sei, está contando uma história estranha aí. Mas pouco importa. O que importa é nós fazermos aquilo que Deus nos chamou para vivermos. O final da história, aí todo mundo depois celebra, o Messias nasceu. Mas quando engravidou, talvez nem todos estavam lá aplaudindo e dizendo, que coisa linda isso aqui. A Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia fala direitinho como é que é a nossa vida. É exatamente isso que acontece muitas vezes. Deus te deu um projeto, você começa a fazer. Quando você começou, ninguém acreditava em você. Quando você começou, teve a tia que falou, rapaz, isso não dá certo não. Aquele amigo falou, rapaz, deixa eu contar, vou te falar porque te amo, sou seu amigo, né? Então, meu primo abriu um negócio desse aí, esquece, ele faliu, acabou com a vida dele. Isso não dá certo não. Mas depois que acontece, todo mundo aplaude, rapaz, quer virar até amigo. Mas muitas vezes quando você decide obedecer, você enfrenta a adversidade, as pessoas não concordam, não estão com você, e eu penso que eles tiveram que passar por tudo isso. Você precisará confiar nos métodos de Deus para realizar o milagre. Deus não necessariamente faz do jeito que eu e você faríamos. Eu vou precisar aprender a confiar nos métodos, nos caminhos, no jeito de Deus fazer as coisas. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Agora, com o nascimento de Jesus, eu acredito que Deus estava nas entrelinhas, eu acho que comunicando tantas coisas, e aqui poderiam ser inúmeras, mas eu coloquei algumas aqui. E uma das coisas que eu acho que Deus estava comunicando ali com toda essa história que está acontecendo, com esse milagre sobrenatural, afinal, como é que pode ser gerado um bebê apenas tendo uma mulher e o Espírito gerando na mulher um bebê, um milagre sobrenatural? E eu vejo que Deus estava de alguma forma revelando, não apenas a eles, mas a nós também. Olha, vocês precisam saber que vocês servem a um Deus que é ilimitado. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o que nunca havia acontecido antes. Isso me ensina algo. O que me ensina? Deus, Ele é Deus. E Deus, Ele não faz apenas aquilo que já aconteceu. Ele não precisa, Ele não é alguém que só repete.
Deus cria. Ah, nunca houve um milagre desse. Não tem problema, deixa comigo, eu sou Deus. Nunca houve, mas pode haver agora. Nunca aconteceu, mas eu faço acontecer agora. E isso é importante nós sabermos, porque às vezes a gente olha para a história, a gente olha para a vida das pessoas, a gente vê como Deus agiu na vida de um, na vida de outro, e a gente pensa, bom, Deus age deste jeito, então Deus não poderia agir diferente na minha vida, mas eu aprendo algo poderoso aqui. Deus não está limitado a métodos, Deus não está limitado porque Ele agiu na vida de um jeito, agiu na vida de outro jeito. Ele pode agir na minha e na sua vida de uma maneira que Ele nunca agiu antes. Este é o Deus que nós servimos. Você olha para a história, você olha para a Bíblia, Deus agindo na história de diferentes maneiras. Nunca havia um mar sido aberto, mas de repente, diante de uma impossibilidade, Deus abre um mar. Um morto nunca havia ressuscitado, mas diante de uma morte, Jesus vai lá e ressuscita um morto. Ou seja, Deus Ele cria, Deus Ele inova, Ele não está preso a métodos, não é o que eu penso, o que eu acho, dependendo da necessidade, Deus faz de maneiras incríveis, sobrenaturais, e eu penso que Ele exatamente faz assim para mostrar, para revelar que Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele faz estas coisas para realizar os seus planos. Então, Ele não está preso. Às vezes eu penso que tem situações da nossa vida que a gente não vê um caminho. Você fala, bom, acho que é melhor eu mudar a rota, porque dentro desse contexto, nessa situação, nunca ninguém conseguiu sair. Nunca alguém conseguiu fazer dar certo nisso aqui. Às vezes a gente pensa que a gente precisa dar meia volta, porque nos deparamos com algo que é impossível. Mas a gente aprende numa história como essa que Deus faz coisas que nunca haviam sido feitas para que seu plano se concretize. Qual é a impossibilidade na tua vida? Qual que é o impossível? E eu tenho certeza que o que o diabo lança no teu e no meu ouvido muitas vezes é: esse impossível é difícil demais para Deus. Mas a pergunta é: o que é difícil demais para um Deus que para Ele não existe impossíveis? Só você lê a palavra de Deus. E sabe qual é a coisa mais linda? É que a palavra diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele não mudou, se Ele fez, isso significa que Ele continua fazendo. Ele não mudou. Se Ele curou, Ele continua curando. Se Ele ressuscitou, Ele pode ressuscitar agora. Se Ele fez milagres lá atrás, Ele pode fazer milagres hoje, aqui também, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Essa história me ensina que Deus consegue ter um mesmo resultado de maneiras diferentes, que muitas vezes não cabem na nossa mente. Agora, Maria ouviu o anjo falar com ela. Talvez ela tenha por algum momento ficado meio assim, ela questiona o anjo, ela ouviu o anjo, questionou o anjo, e ela obedeceu o anjo. E aí então, depois de ter obedecido o anjo, ela viu o milagre que o anjo disse que ela poderia viver. Perceba que existe um processo aqui. Ela ouviu, ela obedeceu e viveu. Tem muita gente que quer viver, mas não ouviu, ou se ouviu, não obedeceu. Mas eu quero. É só você perguntar na igreja: quem quer viver o milagre de Deus? Oh, todo mundo dá glória. A minha pergunta não é se você quer viver, todo mundo quer viver. A minha pergunta é: o que você tem ouvido de Deus? Porque tem pessoas que nem ouvem. Não sei não sei, Deus tem, então faz o que você quiser. Ela ouviu, depois de ter ouvido ela obedeceu, e só então ela viveu. E talvez você diga: pastor, eu não sei, nunca consegui ouvir Deus. Deixa eu te dizer, eu nunca ouvi Deus audivelmente falando, mas eu já ouvi Deus no meu coração. Como? Nem sei te explicar também. Mas a primeira coisa que eu preciso saber: a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu ler a Bíblia, Deus está falando comigo.
que é a palavra de Deus. Como é que ouve a voz de Deus? Lê a Bíblia. É Deus falando com você através de sua palavra. A gente quer ver o sobrenatural, mas a gente muitas vezes, por preguiça, não lê. E não lendo, não ouve o que Deus tem a falar conosco. E tem aqueles também que já decidiram ouvir a Deus, que abrem a sua Bíblia, que oram, dizem: Senhor, fala comigo, eu preciso tanto ouvir tua voz, me dá um direcionamento na tua palavra, sabe? Tem pessoas que ouvem, mas muitas vezes é um caminho distante entre ouvir e obedecer. A decisão de obedecer, a decisão de ouvir e entender: foi Deus que falou comigo, e se Deus falou comigo, Ele tem o melhor para a minha vida. E mesmo não compreendendo todas as coisas e não entendendo tudo direito, parece que está tudo meio nublado ainda, mas eu escolho obedecer. Por quê? Porque eu confio. E aí então estas pessoas começam a viver as coisas que Deus tem preparado para a vida delas. Essa história é interessante, que Deus fez um milagre e Ele tirou José do milagre. Porque senão não precisaria do milagre, né? Então, Ele tirou José do milagre. Eu fico pensando que esse José aqui, ele era a maneira natural das coisas acontecerem. Eu fico pensando que esse José aqui, na verdade, na nossa vida pode ser pessoas ou pode ser coisas, alguma coisa que a gente coloque a nossa confiança de que a gente precisa daquilo ali para viver o que a gente deseja viver. E eu vejo que Deus nessa história tira para mostrar o seguinte: aquilo que você achou que você precisava, você não precisa. Na verdade, o que você precisa é de mim. Porque nas nossas vidas, muitas vezes, a gente tem a falsa ideia: se eu tivesse, se eu tivesse naquela posição, se eu tivesse aquele trabalho, se eu tivesse aquela pessoa. E eu aprendo com essa história o seguinte: se eu tivesse nada, não é questão de, às vezes a gente deposita a nossa confiança em alguma pessoa, em alguma coisa, às vezes até na conta do banco. Não, quando chegar naquele número na conta do banco, eu vou fazer aquele projeto que Deus me chamou para fazer. E a gente coloca a nossa dependência na conta do banco, a gente coloca a nossa dependência em uma pessoa, porque afinal aquela pessoa é a pessoa que de alguma forma, em algum momento pode me promover. A gente coloca a nossa confiança, dependemos de pessoas e de coisas, e Deus nessa história está mostrando o seguinte: olha, o normal seria vir através de José, mas eu não dependo de José para fazer o que eu desejo fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te deu um sonho, Deus colocou um plano no seu coração, e na maioria das vezes vai acontecer exatamente assim. Você vai olhar e não vai ter o teu José. Você está à busca do teu José. Cadê o meu José? Cadê a minha conta recheada? Cadê a minha posição? E muitas vezes nós não temos. E sabe por quê? Porque na verdade muitas vezes Deus está tentando nos ensinar algo. Você precisa confiar em mim, independente se você tem o José ou não. Eu sou poderoso para fazer e realizar na sua vida, independente do José estar ou não. Existe uma diferença muito grande entre o que nós precisamos e entre o que nós achamos que precisamos. Às vezes a gente acha que a gente precisa de algumas coisas, mas não necessariamente. Deus sabe do que nós precisamos. E às vezes o que nós precisamos não é exatamente o que a gente acha que precisa. Então às vezes a gente está em busca de algumas coisas porque a gente acha que a gente precisa daquilo ali, enquanto Deus está dizendo: fica tranquilo, eu sei que você não precisa daquilo ali para realizar, para que você viva aquilo que eu estou dizendo que você pode viver. Então, essa história, eu vejo isso também. Agora a gente precisa tomar alguns cuidados, porque existe o perigo de nos sentirmos, com isso, existe o perigo de nos sentirmos algumas vezes desapontados até com Deus, porque a gente imagina que vai ser de tal jeito, a gente imagina que Deus vai fazer assim, porque isso é o que eu preciso, então se é o que eu preciso, Deus vai fazer, e às vezes Deus não faz do jeito que a gente achou que Ele iria fazer.
E algumas vezes ficamos desapontados ou frustrados com Deus, mas o que eu preciso saber é que o que eu preciso, o que Deus deseja fazer na minha vida, Ele vai fazer. Eu entendendo, não entendendo. Eu vendo com clareza todas as coisas ou não. Ele é Deus e Ele faz, Ele tem os seus caminhos, do jeito dEle, da maneira dEle, no tempo dEle. O nascimento de Jesus foi um milagre. Você tem que reconhecer isso. Foi um milagre. E milagres na Bíblia servem para algumas coisas. Por exemplo, até no Evangelho de João, ele chama milagre de sinais. Por quê? Porque ele diz o seguinte, na verdade o milagre aponta, não é para uma coisa, mas é para uma pessoa. Ou seja, os milagres apontavam para a realidade de quem Deus é. O que ele está dizendo é isso, um milagre é só um jeito de mostrar quem está revelando, quem está fazendo o milagre. E eu acho que é exatamente isso. Na verdade, milagre é um caminho de Deus provar ou demonstrar quem Ele é e o seu poder. Eu já disse isso antes, quando lemos a Bíblia, a gente crê em muitas coisas. Eu creio no Jeová Rafá, Deus que cura. Eu creio Jeová Jirê, Deus da provisão. Sim. Mas é muito diferente você acreditar, você ter fé no que você leu, você acreditar do que você experimentar. Quando você está num momento da tua vida que você precisa de uma provisão sobrenatural, e Deus faz um negócio incrível, e você vê a mão de Deus trazendo uma provisão, e você entende, é sobrenatural. Você enxerga um Deus diferente de como você via antes. É muito diferente você dizer, não, eu creio num Deus que cura. Muito diferente você apenas crer do que você estar num leito de hospital e o médico olhar para você e falar assim, olha, eu vou trazer sua família porque você vai morrer. E Deus te cura. É diferente. Então Deus usa e Ele faz milagres para revelar quem Ele é, para mostrar quem Ele é. Eu sou um Deus poderoso. Ele nos permite vivermos experiências maravilhosas para se revelar e dizer, eu sou Deus que controlo todas as coisas. Não existe algo que seja impossível, difícil demais para mim. Os milagres revelam quem Deus é, mostram para nós o poder e a grandeza do Deus que nós servimos. Milagres na Bíblia servem para trazer uma provisão. Você olha isso na história do povo de Deus. Deus operava milagres muitas vezes para trazer uma provisão no momento necessário, na caminhada, na vida daquelas pessoas, e não é diferente nas nossas vidas. Milagres, Deus faz milagres muitas vezes para nos trazer provisão no momento que precisamos. Não tinha como eu realizar, não tinha como eu fazer, não tinha como eu solucionar. Um milagre aconteceu, uma provisão sobrenatural de Deus veio para me abençoar naquele momento. Maria ouve, obedece e vive aquele milagre maravilhoso. A história sendo contada agora é mais fácil, mas ela teve de enfrentar todos os desafios naquele momento. Na verdade, eu vejo nessa história também que nem tudo sai da maneira que nós planejamos. Maria estava noiva, Maria ia casar, Maria talvez tinha um sonho de ter filhos. Seus planos foram mudados. Deus entrou na história e chacoalhou com os seus planos. Exatamente o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. A gente sonhou, a gente planejou, a gente escreveu, e de repente Deus entra na nossa história e chacoalha os nossos planos. E deixa eu te dizer algo interessante, que muitas vezes, quando Deus começa a mover nas nossas vidas, o que Deus está fazendo, às vezes, parece mais com confusão do que com milagre. Às vezes Deus começa a mexer e as coisas ficam meio de ponta cabeça, a gente pensa, esse negócio está de ponta cabeça porque Deus não está aqui. E às vezes não. Às vezes o fato de estar de ponta cabeça seja apenas um sinal de que Deus começou a mover. Eu falei nessa série de Moisés.
O povo está diante do Mar Vermelho, diante de uma impossibilidade ali. Moisés pega a vara e toca no mar. O texto nos diz que Deus então soprou um vento durante uma noite inteira. E é só no dia seguinte, cedo, que o povo então tem o mar aberto para passar no meio daquele mar seco, em terra seca. Agora, imagine algo, eu falei isso. Que vento é esse que abre um mar? Que não foi um vento, foi um furacão. Agora, as pessoas que estavam ali, na frente do mar, acampadas, imagina esse vento. E água para um lado, e tanto vento que demorou uma noite inteira. Imagina uma noite inteira com medo, preocupado. Que confusão é essa? Que terremoto é esse que está tendo? Isso aqui é um tornado, isso aqui é um... Porque é exatamente assim. Tem vezes que o agir de Deus parece mais com confusão do que com milagre. Mas deixa eu te dizer algo, é só questão de tempo. Foi o que eu disse quando eu falei sobre esse texto. Olha, o que eu e você precisamos olhar é o seguinte, não é se Deus já fez, já realizou. O mar ainda não havia sido aberto, mas Deus estava soprando. Nós precisamos colocar os nossos olhos exatamente neste lugar. Ainda não aconteceu, ainda Deus não moveu, ainda não concluiu, ainda os planos não deram certo, mas eu tenho certeza que você pode perceber em algum lugar na tua vida que Deus está soprando, Deus está mexendo, Deus está fazendo alguma coisa. Não é da maneira que eu imaginei que iria acontecer, mas querido, sabe qual é a beleza desse texto? É que se Deus ele começou a soprar, ele é um Deus que não para no meio do caminho, ele é um Deus que termina aquilo que ele começou. Então, se ele começou a soprar, se ele começou a fazer alguma coisa, a certeza que eu preciso ter é que ele vai terminar o projeto que ele começou. O que é que Deus começou a fazer na sua vida? E eu não estou percebendo muito, parece que as coisas estão de ponta cabeça, mas no fundo do coração, eu sei que Deus está controlando as coisas, querido. Eu vim nessa manhã para declarar essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que Deus começou, parece que não vai acontecer, está de ponta cabeça, as pessoas se viraram contra você, mas aquilo que Deus começou, Ele vai completar na tua vida. Uma gravidez inesperada, uma viagem longa para que uma promessa se cumprisse. Jesus teria de nascer em Belém. Jesus nasce e não tem nem hotel, tem que ser colocado numa manjedoura. Quando os planos de Deus parecem mais um caos do que um milagre. E talvez essa palavra seja um conforto para você nesse dia, porque talvez você está pensando, mas que confusão é essa? Deixa eu te dizer, Deus não parou de agir na tua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus. Conclusão, sabe qual é? É que Deus fez um milagre, e o que Deus fez ali com o nascimento de Jesus marcou toda a humanidade. A humanidade foi uma antes de Jesus, tanto que nós temos, o calendário foi mudado, antes de Cristo, depois de Cristo. O milagre que Deus fez dividiu a história. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. O que Deus vai fazer na tua vida, o milagre que Ele tem preparado para você, vai dividir a tua história, antes e depois. O que Deus vai fazer vai ser tão maravilhoso, que vai ser antes e depois. E assim como Jesus não foi uma bênção apenas para a mãe, mas na vida de muitos, assim vai ser também na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai gerar em você, não vai apenas te abençoar, mas vai abençoar a vida de muitas pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor.